Mateus, capítulo número 5. Ó Pai amado, graças te damos por esta manhã na tua casa, pela vida dos irmãos, pela nossa escola dominical. É a primeira do ano, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja presente, ó Pai, ao longo desse ano, na nossa EBD, ó Pai, abençoando os professores que estarão trazendo o seu estudo, a sua aula preparada ao longo do ano, abençoando todos os departamentos, jovens, adolescentes, crianças, sala dos adultos, todos os projetos que estão sendo elaborados. O Senhor esteja já guiando, ó Pai, e preparando os temas, tudo aquilo que vamos trazer, ó Pai, para a tua igreja, para a edificação do teu corpo, ao longo de 2025. Te louvamos por essa nossa escola dominical, pelo Senhor ter sustentado ela até aqui, Senhor, e continue, ó Pai, usando a vida dos irmãos, dos professores e de toda essa estrutura, Senhor, que ela seja para a edificação da igreja de Cristo e para a glória do teu nome. Abençoa-nos nessa manhã, no estudo da tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, que somos vasos de barro, Senhor, para que toda honra e glória continue sendo dada tão somente a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, gente, Mateus, capítulo de número 5, você tem o início do sermão mais famoso do mundo, o sermão mais conhecido do mundo, Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, aqui começa então o Sermão do Monte, bem-aventurados. A gente viu que bem-aventurança é feliz. Quem ouve de Jesus, ó, bem-aventurado aquele que, você vai ver várias vezes essa expressão usada, bem-aventurado é isso, é feliz, muito abençoado. Você vai ser uma pessoa muito abençoada quando você se encaixa nisso aqui, quando você é alvo da graça, da misericórdia de Deus, e Ele coloca o que já falamos no último domingo que tivemos aqui juntos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, e bem-aventurados os mansos. Nós vimos essas três bem-aventuranças há 15 dias atrás, não é verdade? Era ano passado ainda. Hein? Os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Lembrando rapidinho assim, alguns segundos só cada um. Os humildes aqui não é aquele que tem a aparência de humilde, postura de humilde, não, está falando uma humildade espiritual. Bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. É no sentido de não serem autossuficientes, dependerem de Deus. Essa mesma palavra é dita, sabe para quem? Para as crianças. E no finalzinho é dito que se você não se tornar como uma criança, não, porque é delas o reino dos céus. É a ideia de pessoas como uma criança que são dependentes, não são autossuficientes. Então, a arrogância espiritual é quando a gente acha que a gente pode conquistar o reino dos céus, fazer alguma coisa para merecer o reino dos céus. É nesse sentido. Toda religião, toda filosofia que fala que o homem tem potencial, capacidade, né, de comprar, pagar, fazer alguma boa obra para merecer, isso é uma arrogância espiritual. E quando ele coloca uma criança e fala que delas é o reino dos céus, e se a gente não se tornar como um desses pequeninos, porque a criança tem essa maior característica. A criança, ela não é autossuficiente, ela depende totalmente dos pais. Ela confia, é o aspecto de você confiar a sua vida. Você sabe que uma criança confia em você quando? Quando o pai pega, coloca ela em cima de um lugar alto e fala, pula. O que ela faz? Eu levei um susto quando eu fiz isso a primeira vez na minha vida. Ela pulou. Sinal que a criança está confiando totalmente em você. O dia que ela parar de pular, é porque ela ficou esperta. Não, meu pai, o dia ele para de pular, entendeu? Mas enquanto ela está pulando, ela é totalmente dependente, ela confia totalmente em você. É como se andar com Jesus é isso, é você constantemente pular e confiar que Ele vai segurar. Isso é humilde de espírito. Você não tem plano B. A salvação sua não tem plano B.
Você está dependendo da sua vida eterna totalmente de Cristo. É o nosso único e suficiente Salvador. Você crê nisso? É a história da cadeira, né? Não tem uma cadeira aqui, né? Você sabe o que é cadeira? Você pode estar sentado numa cadeira e cansa. O cara fala assim, o camarada trabalha sentado e se cansa no final do dia. Fala, pô, mas você trabalhou sentado, meu. Não é para se cansar. Existe uma diferença enorme de você ficar sentado numa cadeira e você está ali tenso, você está trabalhando, você está, entendeu? Exercitando, e você relaxar numa cadeira. A gente chama de uma espreguiçadeira. Então, andar com Jesus não é uma cadeira de escritório em que você está lá e você que faz, você que... Não, é uma espreguiçadeira. Você tem que sentar e relaxar. E a outra figura da cadeira é assim, se alguém puxar a cadeira, você fica em pé? Se você estiver sentado na cadeira e alguém puxar a cadeira, porque você realmente estava relaxado lá, você estava entregue àquela cadeira, puxou, você cai. Se você, né, é que você estava assim meio, você estava, mas não estava, entendeu? Então, não tem plano B. O humilde de espírito é o que entrega, é o que depende, é o que está totalmente, ele não faz nada. Então, qualquer outra religião, a gente nem chama de cristianismo as religiões que pregam que você tem que fazer alguma coisa. E tem muita, são seitas. Né? Seita é quando você tem que fazer alguma coisa para adquirir a salvação. As verdadeiras religiões, Jesus fala, se você não se tornar como um desses pequeninos, de maneira alguma você vai entrar no reino dos céus. O humilde de espírito nesse sentido. Os que choram são aqueles que, por reconhecerem a sua miserabilidade, a sua pobre, né? Que é uma coisa que vai ser falado também depois. Sou pobre de espírito, é a ideia do humilde de espírito, aquele que carece, ele chora, ele lamenta. É o lamento espiritual, é aquele que reconhece que ele precisa da graça de Deus, e aí ele vai ser consolado. Então há uma concatenação nas bem-aventuranças. Você primeiro reconhece que você é pobre de espírito, você lamenta, você chora, é o lamento espiritual. A Bíblia fala, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. A ideia é essa, de você se humilhar e ser consolado. O arrogante não precisa de consolo. Então, bem-aventurados os que choram, que são humildes, herdarão a terra, por isso eles choram e serão consolados. É o choro do cristão verdadeiro, que reconhece que é um pecador, que é um miserável, que precisa constantemente da graça de Deus, que a gente tem que estar renovando a nossa vida espiritual constantemente. Nossos pés precisam ser lavados, como Jesus lavou o pé de Pedro. Nós somos pecadores, pobres de espírito, nós não temos nada para oferecer, carecemos de Deus, precisamos desse consolo espiritual, e evidenciamos isso nesse lamento espiritual, tá? É o lamento das Lamentações de Jeremias. Ele reconhecia a miséria do povo e que precisava do consolo do Espírito Santo. E vimos também os que são mansos, porque herdarão a terra. Mansidão a gente viu que não é ausência de força, aí já é outra coisa, é autocontrole, é você ter muita força, mas sob controle. Os mansos herdarão a terra. Jesus fala assim, quem quiser vir após mim, manda a gente seguir ele. Aí ele vai dar uma dica interessante, porque ele é o quê? Manso e humilde de coração, de espírito. Essas duas palavrinhas estão juntas aí. A mansidão espiritual é aqueles que realmente estão sendo domados e dominados pelo Espírito Santo. Uma vez que você reconhece que você é pobre, você não está nada para oferecer, uma vez que você reconhece que você agora lamenta, reconhece a sua miséria, então deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Tem cristão que não se deixa dominar, precisa ser quebrado pelo Espírito. Se você se coloca como um espírito manso nas mãos de Deus, Deus se agrada disso. A maior característica de Moisés, que era um grande líder, ele liderou o maior, gente, ele tirou 1 milhão de pessoas do Egito e conduziu durante 40 anos no deserto. O cara tem que ser líder, meu, fala sério. 1 milhão de gente murmurando, que Deus mesmo fala assim, ó, já estou cheio. Moisés se colocava no lugar do povo. Ou você salva esse povo ou me risca do livro da vida. Era o líder, meu. Pensa no líder. A maior característica de Moisés qual que era? Ele era manso. A vontade de Deus, ele se dobrava à vontade de Deus. Não era a vontade dele.
É o que Paulo fala, eu sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você não está experimentando isso na sua vida, você não vai desenvolver a espiritualidade. Para começar, você tem que conhecer que você é pobre. Aí você lamenta, agora se submete. Uma coisa é chamar Jesus Salvador. Todo mundo quer Jesus como Salvador. Você perguntar aí fora, você quer Jesus Salvador? Oh! Agora, você quer chamar ele de Senhor? É diferente. Tem muito cristão que tem Jesus como Salvador, mas ele ainda não é Senhor da vida daquela pessoa. Que áreas da minha vida que eu ainda não me submeti, não sou manso naquilo que o Senhor precisa moldar, quebrantar, transformar na minha vida, aqui eles se submetem, manso é nesse sentido, eles se colocam submissamente nas mãos de Deus. Esses três a gente viu último domingo. Hoje a gente vai ver a quarta bem-aventurança. Abre aí o verso número 6, vamos ler junto aí, ó. Verso número 6, quarta bem-aventurança, gente. Vamos ver lá. Essa, ela tem aspectos bem profundos no sentido doutrinário. Acho que até é importante a gente estar revendo esse ponto. A gente passou um ano estudando isso, né? Olha o que diz aí. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É a quarta bem-aventurança que você tem no Sermão do Monte. Quiser pôr aquele banner lá depois do Sermão do Monte, não sei se estava lá, é a imagem de Jesus, como foi provavelmente a cena dele nesse sermão falando sobre isso. A palavra de Deus nos mostra nesse sentido. Gente, vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto, então, da fome e sede de justiça. Primeira coisa, a Bíblia nos fala de justiça sobre 3 aspectos. Você vai encontrar na Bíblia a palavra justiça, o conceito de justiça, para você entender e poder aplicar na sua vida. A Bíblia fala de uma justiça legal, uma justiça moral e uma justiça social. A justiça legal é o que a palavra de Deus nos fala sobre justificação. É uma justiça legal. A Bíblia vai nos mostrar, a gente vai ver alguns textos aqui, sobre sermos justificados. É uma justiça que nos é legalmente imputada. Justificado mediante a fé, temos paz com Deus. É um aspecto da justiça. Existe uma justiça moral. A justiça moral é a justiça de caráter e conduta. Ter uma vida justa. Tá? Isso agrada a Deus. Deus se agrada, sim, quando a gente é justo. Quando a pessoa é uma coisa pequena e coisas grandes, né? Uma pessoa errou na hora de fechar a conta. Vamos falar lá. Você sabia que você ia pagar R$ 180, a pessoa esqueceu algumas coisas, você pagou R$ 100. Você é daqueles que vai lá e fala assim, ó, está faltando aqui, você não colocou. Eu sei que geralmente isso não acontece, eles colocam a mais, né? A gente tem que ir lá olhar e falar, você está pondo coisa que eu não pedi aqui, meu. Você está pondo uma água aqui que eu não pedi, você está pondo aqui uma bebida que eu não pedi. Isso é a justiça moral. Não agrada o nosso bolso, mas eu te contar, agrada a Deus. Se você é uma pessoa que vai lá e fala assim, ó, não é justo. É uma forma de roubar, eu estou roubando a pessoa cometeu um erro lá e se fosse o contrário, você ia pegar e falar, não vou pagar o que eu não levei, eu vou pagar o que é justo. Isso é uma justiça moral. E existe o que a Bíblia fala de justiça social. Fala dos direitos do próximo na sociedade, a justiça das autoridades, tribunais. A Bíblia fala muito sobre libertar as pessoas de opressão, qualquer tipo de opressão. São injustiças sociais que a gente convive com ela e a gente tem que lutar por justiça social. Tá? Então existe caráter justo, uma pessoa que não mente, uma pessoa que tem uma conduta que agrada a Deus. Existe justiça social, existe justiça legal. Tá? Deus, Ele
ele está muito atento. A gente pensa que não, mas ele está muito atento a esses 3 aspectos de justiça. A gente precisa entender e ver como que a nossa vida com Deus, isso tem um peso muito grande. Olha o cântico de Maria, eu acho maravilhoso esse cântico, porque ela sabe, né, o texto vai falar de uma forma muito profunda como que Deus está atento a isso. O cântico de Maria, lá em Lucas capítulo 1, verso 46 em diante, ela começa falando assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, né, todas as gerações vamos chamar de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso, sua misericórdia de geração em geração. Olha o verso de número 30, 52 e 53. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Ele está falando no sentido aqui de pessoas, o sentido de, que a gente está falando bem-aventurança. Tem fome, sede, justiça serão fartos. Está falando aqueles que eram vazios, que viviam, careciam, Deus enche, Deus abençoa, mas despede vazios os ricos. Isaías 64, verso número 6, vai falar uma coisa interessante, sobre a nossa justiça legal, que a gente precisa da misericórdia de Deus. Isaías 64, 6, vou pedir para alguém ler, que é melhor do que eu ler toda hora aqui. Se tiver microfone aí, quem que é o diácono que está aí com a gente, levanta a mão quem for ler, para a gente participar um pouco. Vamos caminhar aqui e falar sobre justiça em vários aspectos e aplicar na nossa vida, né? Para não ficar uma aula monótona aqui, gente. Vamos lá. Quem vai fazer a leitura aqui, ó? Dá para a Amável aí, por favor. Mas todos nós, 64, 6. Né? Mas todos nós somos como o imundo e todas nossas justiça como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Interessante que Paulo vai usar essa figura aqui de Isaías para falar da sua justiça própria, pensando na justiça legal. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar ainda procurando em nós algo de justo, algo de bom, espiritualmente falando, mas Isaías já falava, e é exatamente essa expressão que Paulo vai usar quando ele vai falar de justiça própria. O que ele tinha olha, se achar, porque ele era um religioso, fervoroso, ele era fariseu, ele até vai falar sobre isso, né? Então ele seguiu todos os ritos da religião, fazia tudo certinho, segundo a lei, né? Ele seguiu o farisaísmo, e quando ele se deparou com o evangelho é oposto a tudo que ele fazia. Então ele chegou a dizer assim: eu tive que dizer que isso é trapo de imundície, é a coisa mais suja, que não tem valor nenhum diante de Deus, para que ele fosse aceito. Então, assim, para receber essa justiça que vem de Deus, você tem que reconhecer que toda a sua justiça, tudo que você faz por mérito espiritual, Paulo imputava isso por trapo de imundícia. Ele está citando Isaías. Todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como trapo de imundícia. Nós não temos nada mérito, nada. Se fosse depender da nossa justiça, eu até comentei, acho que domingo passado, aquela oração que a gente faz: Senhor, faça justiça. Se você passa por uma injustiça, aí você pede para Deus fazer justiça. Nunca faça essa oração. Comentei até do Augusto Nicodemos, ele tem um sermão dele que ele fala isso. Se você pedir justiça e Deus ouvir, vai abrir um sapão, você vai cair. Se Deus for justo com a gente, nós estamos perdidos, gente. Deus não pode ser justo com a gente de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Nós vamos para o inferno, para o lugar mais quente, para o Tártaro, abraçado com o cão lá. Você crê nisso? Você crê que a sua justiça não tem peso na obra de Deus? Sua justiça própria, não porque eu sou bom, eu fiz, faço. Esquece isso, gente. Se Deus for justo com a gente, nós vamos para o inferno.
Porque ser justo o que, que é? É dar a cada um o que merece. O que, que eu mereço? Eu mereço o céu? Se o cristão ainda tem essa ideia, é uma coisa básica, mas a gente meio que se confunde nisso aí, sabe? Que a gente se sente humilhado. Pastor, mas, eu dei esmola para um cara semana passada, mano. Quanto? 25 centavos que eu tinha lá. 5 centavos. Não é isso, né? Você fez boa ação. Isso não vale nada diante de Deus. Você frequentou uma igreja, seguiu os ritos, fez um sacrifício espiritual, fez alguma coisa. Isso não vai te justificar diante de Deus. A Bíblia fala que a gente é salvo para as boas obras. Se você reconheceu que você é trapo de imundície, aí você vai ser justificado. Aí você vai ser salvo. Aí você vai fazer boas obras. Para a glória de Deus. Em resposta à misericórdia de Deus. Acho que o texto mais clássico que a gente tem sobre isso está lá em Lucas 18. Vamos abrir lá. Lucas, capítulo de número 18. Ajuda aí, gente. A gente vai ter que falar da justiça de Abraão, que foi imputada. Lucas 18 é uma passagem interessante. A Bíblia vai mostrar duas pessoas que entraram no templo para orar. A gente pode entrar no templo e sair como um desses dois aqui. Você lembra que ele falou lá? Deus despediu em Isaías, né? Vazio o rico e encheu de bens o faminto. É a ideia de Deus satisfazer. Lucas 18, quem que vai ler? Levanta a mão aí, alguém leva o microfone, por favor. Vamos ler aqui na frente, aqui, Pega o microfone aí. Lucas 18, verso de número 9 até o 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuou 2 vezes na semana e doou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Gente, que situação interessante, né? A gente imagina assim, que 2 pessoas que entram na igreja, uma pessoa que tem uma vida muito justa, Deus vai atender a oração dessa pessoa. E outro que é um miserável pecador, entendeu? Que não é religioso, que a gente sabe que tem uma vida, Deus pode estar ouvindo a oração daquela pessoa. A gente não sabe o que está no coração da pessoa. Você vê como que é uma coisa interessante? E o problema é quando a gente começa, depois de um bom tempo na igreja, a gente começa a ter uma postura, é natural isso. Veja bem, você começou a acertar a sua vida, você começa a fazer as coisas direito, você quer ser justo. É uma linha muito tênue entre você ter uma vida justa para agradar a Deus, entendeu? E você querer fazer coisas justas, mas para se justificar, é uma coisa muito pessoal. Ninguém sabe, ninguém vai saber, sabe? É que nem trabalho voluntário. Deus está vendo o seu coração. Tudo que a gente faz exteriormente é exteriormente, as pessoas estão vendo. A Bíblia fala de pessoas que iam na praça para orar, para serem vistas pelos homens. E eles já receberam a porção deles. E então é um desafio muito grande que a gente tem, quando a gente começa a ter muito tempo de uma vida religiosa, uma vida justa, correta. De vez em quando a gente tem que olhar para nosso coração dentro da igreja e falar assim: será que Deus está ouvindo? Será que eu ainda me sinto um miserável pecador nas mãos dele? Peraí, mas já faz muitos anos que eu tenho uma vida aí, tento fazer tudo certinho. E a gente começa a se sentir. É a sensação que a gente tem quando a gente começa a sentir. Porque o problema é assim, é a comparação.
tudo, na verdade, é relativo. Você é mais justo do que um bandido que está preso? Você se sente mais justo? Eu estou fazendo tudo certo, não mato, não roubo. Então, se você começar a usar parâmetros de comparação, aí é fácil. Esse fariseu usou um homem que não ia na igreja, não dava o dízimo, não tinha uma vida correta. Ele usa ele como parâmetro. Então, sabe, é parâmetro de justiça não é parâmetro. A gente usa como referência. Beleza. É aquela história, ó, para as meninas. Você quer se sentir magra? Anda com as gordinhas. Entendeu? É simples de tudo, entendeu? Você vai ser a mais magra. Você está acima do peso. Você andou com as magrinhas, você vai se sentir gorda. Você vai com as gordinhas, você se sente magra. Então, com quem você está se comparando? Entendeu? Você tem que andar com as mais feias para se sentir bonita, entendeu? Então, você anda com as feias para se sentir bonita. Isso é básico. Entende? A gente sabe que é assim que funciona. Então, as meninas, quando vão sair, elas não vão sair com as meninas mais bonitas que tem. Ela tem várias amigas, a mais bonita de todas. Você com ela, é claro que os meninos vão olhar para a mais bonita, entendeu? Eu vou pegar a mais feinha, vou sair com a mais feia, aí vão olhar para a mais... Eu vou ser só mais bonito que ela. Entendeu? É brincadeira, mas vocês estão entendendo. É referência. Se você se sente baixinho, você andar com os altos, você vai se sentir mais baixo ainda, ué. Entende? Então, com quem você está se comparando? Isso a gente aplica na beleza, né? Em alguns padrões estéticos. Justiça não dá para fazer isso. Porque quando a gente se compara com outro, a gente, é fácil, meu. O cara era um religioso. A Bíblia diz aqui, ó, ele era, ó, ele não era roubador, não era injusto, não era adúltero. Pronto. Aí o que ele não fazia, ele não roubava, ele não praticava nenhum tipo de injustiça, não era adúltero. Então, as áreas da vida dele, em todas as áreas da vida dele, ele fazia tudo correto. E aí, na vida religiosa dele, ele jejuava 2 vezes por semana. Imagina um cara desse, eu começo a sentir muito justo. Mas 2 vezes, já estou merecendo, vai. 2 vezes, toda semana. Quantas vezes você jejuou essa semana? Os últimos 30 dias. Os últimos 6 meses. Gente, a gente não jejua mais. O cara jejuava 2 vezes por semana. Não, o cara desse já está sentindo assim, ó, eu já tenho carta branca com Deus, entendeu? Estou merecendo. É esse pensamento que começa a embutir na cabeça da gente. Você veio na igreja o ano inteiro, você orou, você não roubou, você foi justo em alguma situação ali, entendeu? A mulher olhou para você, opa, porque diz assim, adultério é assim, ó, existe vários tipos de adultério, né? Você olhou uma vez, opa, beleza, agora você olhou segunda, aí complicou. Aí você virou. Olha, eu tinha o pai da minha mãe, ele tinha problema nessa área. Eu quando fui para o Pará, conheci ele, porque eu não cresci com essa parte da minha família, né? Eu estava andando com ele numa calçada, passou uma menina bonita, ele era tão velhinho que não conseguia nem andar. Aí ele parou. Aí começou. Eu falei, o que aconteceu? O senhor vai voltar, avô? Aí só para ver a mulher bonita, velho. Mas ele demorou uns 2 minutos para fazer a minha volta. Eu falei, não tem nem como disfarçar. E o homem não sabe disfarçar. Mulher de longe, ela olha, já olhou o cara inteiro, de cima a baixo, assim, ó, já deu look, entendeu? O homem não, o homem é besta, né? Ele olha 2 vezes, adulterou. A Bíblia diz, se você olhar com o coração impuro uma mulher, você adulterou. Então, na verdade, meu irmão, esse cara aqui está até meio fora da realidade. É praticamente impossível. A gente peca, a gente quebra os mandamentos. Ele se achava justo, mas ele não era, esse que é o problema. A gente nunca vai conseguir satisfazer a justiça de Deus. Você mal pensou, você já está com raiva de alguém. Você nunca teve raiva de ninguém. Você nunca teve vontade de dar um supapo em uma pessoa? De afogar a pessoa, matar. A gente tem, rapaz. A gente é humano, a gente é pecador, o Adão está aí dentro. Então, esse cara se achava, porque ele não roubava, não matava. Meu irmão, jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo. Imagina, você passou o ano inteiro 10%, todo mês você ia lá e tá. Outro mês tá. Você vai orar para Deus, você já vai, ó. Deus, estou dando o dízimo aqui, já tem, não falhei 1 mês esse ano.
o cara começa a ter a justiça própria dele, sem perceber. A gente corre esse risco, a gente tem que estar se autoavaliando constantemente. Se o nosso coração tá começando a se achar alguma coisa, e a gente começa a não ter mais fome e sede de justiça. Essa que é a parábola. Você não tem mais fome. Você se acha justo. Você está satisfeito com a sua vida justa. Cuidado. Esse é um caminho perigoso. A Bíblia diz que esse homem, quando orava, eu acho interessante essa passagem, ele em pé orava consigo, desta maneira. A oração não era mais para Deus, era para ele mesmo. Senhor, eu sou muito bom, viu? Eu dou o dízimo, eu faço. Não era mais para Deus, Deus não estava ouvindo uma oração do cara. E era o cara mais religioso que tinha. Olha o risco que a gente corre, gente. Isso é sério demais. A gente pensa que essa parábola só serve para... Não, é para nós, gente. Somos religiosos. É para nós que estamos há anos vindo na igreja, procurando fazer a coisa certa. Cuidado. É muito fácil a gente cair nessa, gente. E a gente começar a se achar melhor. Aí o parâmetro que eu te falei. Você vai se comparar com um crente que vem um domingo, falta 3, não colabora em nada, tem uma vida que você... Aí é fácil, eu me sinto justo. Sabe quem é o parâmetro de justiça? Com quem a gente tem que se comparar quando a gente fala de justiça? Me ajudem? Com quem você tem que se comparar? Com o pastor. Aí você vai se sentir muito bom. Com quem? Com Jesus, meu irmão. Ele é o parâmetro. Olha para ele e faz um checklist. Aí se você bater tudo, meu irmão, parabéns para você. Você está top. Faz o checklist, olha para Jesus e vê a vida dele. Entendeu? Você perdoa como Jesus perdoava? O que mais dói em você, se alguém pisar naquele calo, você vai perdoar como Jesus perdoa mesmo? Perdoa, pendurado na cruz, perdoa os que estão me matando aqui, porque eles não sabem o que fazem. Eu não sou capaz disso, gente. Você é capaz disso? O cara está dando chicotado, você perdoa, Senhor. Não é nada. Isso vai ser um processo, vai demorar uns 6 meses para você perdoar. E o cara vai dar 1, você vai devolver 2, e vai ficar com raiva, vai ficar remoendo meses, você vai querer matar a pessoa, você vai ficar... Toda vez que você vai conversar com alguém, você vai falar do que te fizeram de mal. Gente, a gente é rancoroso, a gente guarda, e a gente fica remoendo, e é um negócio... Não dá, meu irmão. Você se acha justo? Eu não sou, não. Deus me livre, gente. Se tocarem na família da gente... Temos aqui a experiência do Zancum, gente, pelo amor de Deus. Aquele homem já estava evoluído, hein? Fala sério. Vocês sabem a história do seu Zancum aqui, né? Acho que a maioria aqui conhece. Tem um presbítero aqui na Igreja Presbiteriana Central, famoso, o seu Zancum era... O seu Zancum era aquele homem assim que você fala, nossa, parecia Jesus, né? Primeiro que ele morava do lado da igreja, ele comprou a casa dele colado com a igreja, daqueles que revivia para a igreja, né? E ele trabalhava no Banco do Brasil, quem é mais antigo? Amável, Iberê conhece a história bem, né? Ele trabalhava no Banco do Brasil, era conhecido na cidade, boa gente. Nossa, pensam, viveu até os 100 anos, casou umas 3 vezes, né? Ficava viúvo, casar de novo. Toda mulher quer casar com ele, bonzinho. O filho, a filha, né? Casou com um cara, e o cara era tranqueira de... E teve um negócio aí, não foi a história, Mab? Me ajuda aí. Ele teve um negócio lá e matou a filha do cara. Né? Matou a filha do Zancum. Era um tranqueira mesmo, foi para a cadeia. E o seu Zancum criou o filho dele. Mas diz que o seu Zancum foi lá na prisão, olhar nos olhos do assassino da filha, que era um genro dele, para perdoar ele. Senão ele não ia ficar bem com Deus. Ele precisava fazer aquilo, sabe? Ah, você ia fazer isso? Se um cara matar sua filha, primeira coisa que você vai pensar, como é que eu faço para perdoar ele? Ô, meu irmão, dei tanto, dá uma disfarçada aí. Tô brincando. Se um cara matar sua filha, cara, esfaquear sua filha e você encontrar o corpo dela lá e você olhar, você enterrar sua filha, você falar assim, eu tenho que ir lá perdoar o assassino da minha filha, vá. Jesus estava na cruz, sendo crucificado e falando, perdoa, porque não sabe o que faz. Então, quando você se achar justo, olha para Jesus. Mas na hora você vai falar assim, preciso repensar, sou nada, eu preciso da misericórdia de Deus. Gente, se não fosse a misericórdia de Deus,
A Bíblia diz que nenhum homem subsistiria sobre a face da terra. A gente não estaria aqui, gente. Nós íamos direto para o inferno. Você não tem justiça. Tem que todo dia ler essa parábola e pensar nisso. Eu me lembro de um caso famoso nos Estados Unidos, de um assassino em série, que ele matou várias pessoas e lá eles têm esse costume, né? Na condenação, todos os familiares tinham a opção de ir lá. O cara estava preso, ia ser condenado, já estava sendo julgado. A família podia falar o que quisesse, né? Tem um vídeo rolando na internet, esqueci o nome do... Não sei se é aquele Humber, fizeram até uma série Netflix, é um desses aí. Mas tem um vídeo real na internet, as famílias vão lá, falam um monte. Ai, se eu pudesse te matar, seu desgraçado, você vai queimar no inferno, você vai ficar o resto da tua vida aí, não sei o que, todo mundo lá, todo mundo. E ele era psicopata, né? Ele olhava assim, ó, ele não esboçava emoções. Esse vídeo está na internet. Todo mundo falando que queria matar ele, que ele vai ficar eternamente lá vai para o inferno, vai não sei o que, desgraçado, mãe chorava, que você fez com a minha filha, que você fez com o meu filho, um assassino em série. Aí tem um senhor, cabelo branco, barba branca, fala assim, ó, você me colocou numa situação muito difícil. Para mim continuar cristão, eu vou ter que perdoar você. E ele começa a falar de perdão para o cara, e é uma coisa inacreditável isso, né? Porque ele é um psicopata. O psicopata não tem emoções. Começa a descer lágrima dos olhos do psicopata, quando o cara começa a falar de perdão para ele. Você me impôs uma coisa muito difícil. Eu vou ter que perdoar você, tá? Então, eu estou usando o perdão, que eu sei que é uma coisa que é difícil para todo mundo, mas em todas as outras áreas, gente. Para com isso, nós somos um pecador miserável. Nós adulteramos com nossos olhos, nós roubamos, nós não somos justos, gente. Isso é sério. Quando a bem-aventurança fala assim, bem-aventurados os que têm fome e sede, é que os reconhece que eu careço da justiça de Deus. Porque eles serão fartos. Se você reconhecer... Para a gente terminar, eu não posso deixar de falar, pelo menos, de Abraão, gente. Abraão eu tenho que falar lá. Romanos capítulo 4, verso 2. Quando a gente tem essa postura, tá? A gente vai experimentar a justiça que vem de Deus. A justiça de Deus é imputada. Você é declarado justo. Olha aí, ó. Romanos 4, verso 2. Eu vou ler para ser mais prático agora. Porque se Abraão fosse justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. Essa é a justiça que vem de Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você acha que você vai fazer alguma coisa para merecer, você anula a graça de Deus. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Nós somos salvos pela fé, justificado, pois, mediante a obra ou justificado mediante a fé? O que está lá em Romanos? Justificado mediante a fé. Você tem paz com Deus. Agora você vai fazer as boas obras, mas começa... Porque ele continua falando, Davi também declara, bem-aventurado o homem que Deus imputa a justiça, sem as obras. Dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, meu irmão, é o seguinte, Deus decidiu não imputar o seu pecado. Pode falar. Justiça Generosa do Tim Keller, que uma vez eu mostrei para o pastor, que eu estava lendo, que que fala sobre as 3, né, linhas da justiça. Ele fala muito sobre isso. Toda vez que nós praticamos a justiça e nos gloriamos na nossa própria, né, em nós mesmos, nós anulamos a graça. Porque a justiça ela só pode ser praticada da forma que Deus nos impõe se a gente fazer com a ideia de que a graça é favor imerecido. Então, todas as vezes que o crente acaba praticando a justiça baseado nos próprios conceitos, ele anula totalmente a graça. A gente perde a graça de Deus. A gente fica privado da graça de Deus. A gente não pratica a justiça generosa, que é a justiça que Deus nos impõe a fazer. Boa. É uma linha muito tênue. Se você foi salvo, se você recebeu a graça e a justiça de Deus, claro que você vai procurar ter uma vida justa. É a justiça moral.
Mas primeiro você tem que passar pela justiça da graça de Deus. Romanos 9 vai falar muito sobre isso também, eu tenho que terminar, né? Que diremos, pois, os gentios que não buscavam justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé, e ele vai discorrer sobre isso. E para a gente encerrar aqui, existe um aspecto presente e um aspecto futuro, né? A Bíblia fala em Romanos 5:1, fala que sendo justificado pela fé temos paz com Deus. Então a gente passa já no presente, experimentar a justiça que vem de Deus, a gente tem paz com Ele, né? E pela fé. Existe um aspecto futuro, que a gente vai viver uma vida justa 100%, quando fala lá em 2 Pedro 3. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Então, a justiça social, a gente vai experimentar 100% lá. E há uma promessa lá em Apocalipse 7, que diz assim, nunca mais terão fome, 7:16, nunca mais terão sede, nem o sol, nem sol, nem calma, coisa alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes da água viva, e Deus limpará dos olhos toda a lágrima. Mas quando fala nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não é só no sentido comida. A gente vive uma vida aqui que a gente carece, a gente não vê justiça social, a gente é injusto, tudo é injusto ao nosso redor. A pessoa se achar justa, realmente ela não entendeu o Evangelho. Mas haverá um dia que nós vamos herdar novos céus, nova terra, onde habita a justiça. E Ele vai satisfazer toda a nossa fome e a nossa sede de justiça. Tá bom, gente? Vamos encerrar essa aula então. Vamos passar para as crianças. Quero só fazer uma oração rápida aqui e concluir aqui. Obrigado, Senhor, pela reflexão que tivemos aqui sobre justificação. Nós precisamos realmente da Tua graça, da Tua misericórdia. Não nos deixe cair, Senhor, na mera religiosidade, nos achando justos, nos achando merecedores de alguma coisa, usando como referência pessoas que aparentemente, Senhor, têm uma vida distante. Não é uma referência justa, Senhor. Quando olhamos para Jesus, nos sentimos pecadores miseráveis que precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoe essa escola dominical, abençoe esta igreja, abençoe esse ano, ó Pai, que temos pela frente, muitos desafios. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nelson, temos aí, ó, recepção aí do pessoal, né?